Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos continuar os nossos assuntos de ciências. Nosso tema hoje é micro-organismo. Nossa, o que será que é micro-organismo? Micro-organismos são seres que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós precisamos de um microscópio para olhar. E quem são esses micro-organismos? Vocês se lembram? Hum, Nós conhecemos as bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários. Vamos entender melhor? Então, quem são os micro-organismos? Então, eles são seres vivos de tamanho bem pequeno que só podem ser vistos através do microscópio. E quem são eles? Eles são em muitos, mas aqui veremos as bactérias, os vírus e os protozoários, tá? Eles são benéficos ou maléficos? O que é benéficos? Isso, muito bem. Benéfico é o que nos faz bem e maléfico é o que pode nos fazer mal. Então, eles são benéficos quando? Quando eles contribuem para a fertilização do solo, na reciclagem de substâncias e participam de ciclos biogeoquímico, por exemplo, ciclos biogeoquímico é quando você trata a água com bactéria. Também na fabricação de produtos como iogurte, vinagre, pão, vinho e queijo. E quando eles são maléficos? Quando causam doenças em seres humanos, em animais e em plantas. Então, nós vamos ver os micro-organismos que nós vamos estudar aqui, que são as bactérias, os vírus e os protozoários, eles têm tanto a parte boa deles, quanto a parte ruim. E nós vamos ver a partir do próximo slide como isso é importante, como devemos nos cuidar. Então, bactérias. Nós vamos estar vendo as bactérias da página 154 a 157. Mas a tia Cris fez um resumo dessa explicação dessa parte. Então, quem são as bactérias? Elas são seres microscópicas e elas vivem em todos os lugares, em cima da mesa, na nossa pele, no nosso cabelo. Mas essas bactérias que vivem na gente e nos lugares, elas não são tão maléficas. Então, o nosso organismo consegue conviver com elas. Algumas vivem com oxigênio, outras não precisam. Algumas são autótrofas. O que são autótrofas mesmo? Elas produzem o seu próprio alimento. Outras bactérias precisam estar em cima de algo, de algum alimento para que ela possa se alimentar. No corpo humano, ajudam na digestão, ajudando o intestino a absorver as vitaminas dos alimentos. No nosso intestino, nós temos algumas bactérias e nós convivemos com essa bactéria, ela não nos faz mal, muito pelo contrário, ela está ali para poder ajudar a absorver as vitaminas do alimento que nós comemos. E elas são importantes, por quê? Porque as bactérias ajudam na fabricação de vacinas, de remédios, alimentos. Quais alimentos que são que a bactéria ajuda a formar? Olha, o queijo, o vinho, o vinagre, a uva, todas elas recebem um processo tendo bactéria. Elas ajudam no tratamento do esgoto, evitando a poluição, e ajuda a promover a decomposição da matéria orgânica junto com o fungo. Então você pode perceber que ela pode ser benéfica e ela pode ser maléfica, igual o que a tia Cris tinha colocado um pouco antes. E nós precisamos entender como evitá-la no caso do maléfica, mas entender também que ela faz parte do nosso dia a dia. Existem situações que nós vivenciamos, como doenças e outras coisas do dia a dia, em que nós não sabíamos que ela era causada pela bactéria. Por exemplo, a cárie. Quem já teve uma dor de dente? Quem já precisou ir no dentista para tirar uma cárie com motorzinho? A cárie ela é provocada por uma bactéria. Outra coisa que é provocada por uma bactéria, o cheiro ruim da boca,
o cheiro ruim do pé. Por quê? Porque as bactérias elas se juntam para comer restos de alimento. Lembra que a tia Cris colocou que elas não nem todas fazem seu próprio alimento e que elas dependem de restos de alimentos? Então, as bactérias que estão na boca é esse caso. Outra coisa, quando chove, a gente não sente um cheiro de terra molhada e fala assim: que cheiro gostoso de terra molhada. Vocês sabem o que é isso? São puns de bactérias. Verdade, a bactéria, ela que faz esse cheiro que a gente sente quando chove. Fora isso, ela causa algumas doenças e doenças sérias. Então vamos ver? Então nós temos aqui, olha, o tétano, que é uma doença que ela é transmitida por meio de objetos contaminados que causam essa doença. E como que a gente tem que fazer para evitar? A gente tem que tomar vacina. A pneumonia. A pneumonia é a que dá no pulmão. Ela também é causada por uma bactéria e ela é transmitida pela tosse e pelas os pingos de saliva que a gente solta quando espirra, quando tosse. E como a gente pode evitar essa doença? Essa doença existe a vacina, mas nós também precisamos estar longe de pessoas que estão contaminadas com ela. Nós temos a tuberculose, que também é no pulmão, e ela também é transmitida da mesma forma que a pneumonia, pela mucosa do nariz, por espirro, por saliva. E como que a gente evita a tuberculose? Tomando a vacina BCG. Então, tanto a pneumonia, que tem a vacina pneumocócica, e como a tuberculose, que tem a BCG, ambas nós temos que tomar. Ela está lá no nosso calendário de vacinação. E tem uma outra doença que é a cólera. A cólera, ela é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados. Por exemplo, tem pessoas que aguam a horta com água contaminada. E essa água fica no alimento, fica nas folhas. E o que acontece? Se você, ao comprar essas folhas, esses alimentos, não higienizar e não lavar direito, você pode comer a bactéria que dá a origem à cólera. E aí o que acontece? Você fica com cólera. O que é preciso para evitar? Lavar bem os alimentos antes de ingeri-los e beber água tratada, ou seja, não beber água da torneira direto, só água filtrada. Assim, a gente consegue evitar essas doenças que são ruins. Mas, tia Cris, e se eu fiquei doente por conta de uma bactéria? Então, nós temos as vacinas para poder evitá-la, mas se eu fico doente, nós vamos tomar o antibiótico. Vocês já ouviram falar? Eu acho que sim, né? Às vezes a gente tem aquela dor de garganta, que também é causada por uma bactéria. O que a mamãe leva a gente no médico e ele receita? Antibiótico, que é o único que trata as bactérias. Vírus. Na página 158 está falando sobre os vírus. Vírus é uma palavra bem conhecida nossa ultimamente. O Covid-19, que é esse que hoje a gente está enfrentando na pandemia, é um vírus. Os vírus, eles são seres simples e eles são os menores micro-organismos conhecidos. Eles são parasitas. Por que eles são parasitas? Porque eles só se reproduzem dentro de um hospedeiro. Eles só conseguem sobreviver se ele estiver dentro de um organismo ser vivo. Então, alguns tipos de vírus podem causar doenças nos seres vivos. E essas doenças são chamadas de viroses. Então, as viroses são causadas por um vírus. Acho que todo mundo aqui teve uma virose, né? Ela pode dar diarreia, ela pode dar vômito, ela pode dar dor de cabeça. Só que a virose, às vezes, não tem remédio. Por quê? Porque ele tem um tempo de duração, um tempo de vida. Alguns, e quando a gente pega uma virose, o que o médico faz? Ele vai tratando os sintomas.
Se dá febre, você toma um remédio para febre. Se dá ânsia de vômito, geralmente eles te dão uma medicação para que você pare de vomitar. Então, isso é causado pelo vírus e por isso que ele é um parasita. Nos seres humanos, eles podem causar gripes, por isso que nós temos a vacina contra a gripe todo ano, mas ela é uma vacina que ela dura um tempo, então todo ano a gente tem que tomar, porque o vírus ele vai se modificando. O sarampo é um vírus, o sarampo também a gente toma vacina, tem lá na nossa carteirinha de vacinação, é obrigatório, todas as crianças devem tomar, e é uma doença que a gente é considerado uma doença infantil, ou seja, ela é bem reincidente em crianças. E a dengue? A dengue, ela é transmitida por um pernilongo infectado, mas ela também, você tem a dengue e ela dura um tempo, geralmente uma semana, 10 dias, nos casos mais graves, mas você também não tem um remédio que trate. Então você precisa. Agora eles estão tentando fazer a vacina da dengue, mas geralmente o vírus eles vão tratando o que ele causa. Então, se ele dá febre, os sintomas, tá? Aí embaixo, a tia Cris colocou alguns vírus que são conhecidos. Então, aí o primeiro é o do HIV, que é o que dá a AIDS, né? Que transmite a AIDS. Nós temos o vírus da hepatite B, que nós temos vacina para tomar. Quando a gente é pequeno no posto, eles dão o vírus da. Eles dão a vacina da hepatite B, mas você também pode tomar quando adulto. O vírus do ebola, que ficou muito conhecido na África. O adenovírus, a influenza, que é o que dá, foi o que deu a gripe espanhola e que deu outras gripes fortes, e é o que a gente toma todo ano toma para não ter gripe. Essa é a vacina da gripe, é da influenza. O vírus da raiva, a raiva é um vírus que acomete mais em animais, mas que também pode pegar em ser humano. Quem transmite o vírus da raiva é o morcego. Então, geralmente os animais que ficam no pasto, às vezes pegam o vírus, porque se um morcego infectado for sugar o sangue desse animal, ele passa o vírus da raiva para o animal, e aí o animal morre. Tem a papilomavírus, o rotavírus, que ele dá muito em animais, e geralmente também tem, não que não dê na gente, mas tem vacina para ele. E o vírus do herpes, o herpes simples, né? Tem pessoas que têm uns machucadinhos na beira da boca, às vezes dá aqui no nariz, esse herpes, ele é um vírus. E aí tem uma pomada, uma medicação leve que dá para ele, mas ele também tem um tempo dele de vida. Então, às vezes não adianta você tomar o remédio no caso desse vírus específico, porque ele fica um tempo e depois vai embora. Protozoários, páginas 150 a 160. A maioria deles não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos e de restos deles. Por isso que eles são considerados parasitas. Eles vivem em água doce ou salgada, solos úmidos e até dentro de outros seres vivos. Possuem diferentes estruturas de locomoção, como cílios, que são igual ao nosso, assim, cílios, flagelos e projeções de falsos pés. Por isso que eles conseguem se mover dentro do organismo onde eles estão. Quais são os benefícios do protozoários? Que eles se alimentam de fungos e bactérias. Isso faz com que a cadeia alimentar desses seres seja controlado, porque o protozoário elimina fungos e bactérias. Se acabam os protozoários, fungos e bactérias aumentam. Malefícios. Existem protozoários que são parasitas e provocam doenças graves, que é o caso da leishmaniose, que ela é transmitida pelo mosquito palha, da doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro, que é um besouro, e a da malária, que é um mosquito prego. Então, essas três doenças são infectadas por protozoários, e isso faz com que a gente precise tomar os devidos
as devidas providências. No caso, se você vai para um lugar que tem excesso de malária, vocês têm que tomar vacina. Então a gente tem que se cuidar para que a gente não fique doente. Agora que você aprendeu sobre os micro-organismos, vamos fazer as atividades da página 163 e 164. E aí nós tiramos as nossas dúvidas na aula ao vivo, tá bom? Beijo, até mais!